será completa. Aleluia. Vamos orar por essa palavra. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Coloca diante do coração dos meus irmãos essa palavra como um tesouro, não como uma cobrança. Pai, que por mais que a tua palavra seja uma verdade que sempre nos confronte, mas que ela seja uma palavra de ensino, seja uma palavra que nos leve a perceber que o melhor está por vir. Que o Senhor tem um compromisso não só com a nossa realidade, mas de cada pessoa dessa terra. Mova-nos, Pai, para isso. Nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu tenho falado sobre fé, né? Eu estive final de semana passado em São Paulo e pude pregar também lá um pouco sobre a questão da fé, da nossa vida em relação a crer. E eu gostaria que você não perdesse o foco sobre isso. A coisa mais antiga que se prega nas igrejas a respeito de Deus é fé. A fé é um crédito, é uma conta que você acumula, assim, é verdadeira dependência de falar, não, aquilo ali, naquele lugar está a minha segurança. Deus é tudo que eu preciso. Fé é quando nós nos movemos por Ele, para Ele e dentro dEle. A fé não é algo que acontece quando você precisa numa batalha. E talvez a maior batalha da nossa história seja permanecer nesse ambiente de confiabilidade e nesse ambiente, porque toda confiabilidade gera uma dependência. Jesus, quando falou sobre a quem ele estava procurando para servi-lo, ele falou, olha, claro que essa frase, essa fala dele foi falada dentro de um contexto sobre dias e meses que os judeus tinham para adorar, mas ele diz assim, o que me importa é que aqueles que me adorem, adorem em espírito e em verdade. E por que Jesus colocou sobre a palavra que um adorador é aquele que adora em espírito e em verdade? Porque em espírito é através dele, em verdade é sobre a palavra dele, não é sobre a nossa verdade. E quando o ser humano fala de adoração, ele fala de uma coisa chamada agradecimento, reconhecimento, porque talvez você recebeu algo em troca. Você nunca vai falar de alguma coisa, agradecer alguém profundamente, porque a adoração é um nível que só serve para Deus, não podemos adorar nada sobre a terra. A adoração é para algo supremo, é para algo muito maior que o ser humano. Então, assim, a adoração fala de um reconhecimento profundo, e eu queria te perguntar, quando você olha para Deus, que profundidade tem esse reconhecimento? Até onde Jesus realmente se moveu? Ele faz parte da sua história, ele faz parte da dependência da sua vida, porque assim, eu sempre falo que é um fio de cabelo entrelaçar a dependência de Deus e a nossa ação, de quando eu trabalho, quando eu me organizo, quando eu administro, quando eu faço a coisa acontecer, e no meio dessa história reconhecer que foi Ele quem me deu toda essa capacidade, reconhecer que é por Ele que eu tenho essa sustentabilidade. Essa é uma batalha, porque a alma vai te levar, assim, sucintamente, a dizer que você trabalha muito e que o trabalho traz muitas coisas e que Deus cuida das coisas que você não consegue administrar. Inconscientemente, dentro de nós existe essa separação. Aquilo que eu não domino, Senhor, vá à frente. Mas aquilo que eu domino, obrigado, porque já está no coeficiente. E a adoração fala, uma fé que adora, fala de uma fé que ela se mantém dependente, como se você não soubesse de nada, mesmo sabendo. Como se cada passo tivesse que ser confirmado. Esses dias eu andei meio preguiçoso, e
nossa, ali meu jardim. E aí eu maratonei umas séries, né? E eu peguei uma série lá da colonização dos Estados Unidos, né? E engraçado que o Espírito Santo vem me falando que tudo aquilo que passa lá, passa de uma forma disfarçada e muito mais leve hoje, mas é as mesmas ações das trevas. Numa das séries fala que eles estavam indo para um lugar, quando ele tinha os caras que carregavam as caravanas, e ele fala assim: olha, tem essa planta aqui, se você encostar nela, ela é venenosa, você vai morrer. Porque naquela época não tinha antibiótico, não tinha nada. Essa serpente, se ela te morder, você vai provavelmente falecer. Então ele mostrava o perigo do caminho. E fora a maldade, né, dos homens entre seus patrícios, os roubadores de gado que matavam. Então assim, e essa violência de colonização aconteceu no mundo natural, em todos os países. Aqui nós violentamos os indígenas, como lá também, colocamos pessoas escravas. Então há uma violência geracional sobre nós, uma carga espiritual muito violenta, marcada na fundação e na concretização do que nós somos hoje como nação, como povo. Só que no mundo espiritual houve a mesma guerra, e essa guerra foi manifesta na ruindade, no orgulho, na vontade de ter dinheiro, na corrida do ouro, que aconteceu. E sempre o que nos leva a se mover da presença de Deus é o querer mais, e principalmente o natural. Esperar em Deus é uma dificuldade muito grande. E eu vou mostrar um texto para você que não tem a ver com uma decisão nossa. É muito difícil permanecer, essa é a maior batalha. Escuta o que eu estou te falando. Permanecer na dependência e ser um servo de Cristo, ser cristocêntrico. Porque nós podemos, quando a gente fala que o homem está no centro, a gente fala de uma geração antropocêntrica, que o antropo, né, fala do humano, que ele está no centro de tudo. E Cristo já foi em algum tempo, o mundo já foi cristocêntrico, em que Deus, de uma forma não revelada, não entendida, estava no centro. Pelo menos na ignorância ele era adorado assim. Então, sair do centro, sair da cadeira de decisão e passar a decisão parece que é irresponsabilidade. Ah não, pastor, essa decisão eu tenho que tomar aqui por mim mesmo. E a gente começa a tomar nas pequenas decisões, e nas grandes decisões a gente vai tomando, colocando o nosso corpo na cadeira que pertence à cadeira do Espírito. E por que eu falo isso? Porque quando você olha para a nossa geração, uma das ações do inimigo, né? Uma das ações do inimigo é ele ser disfarçado. Eu queria que projetasse Mateus 10, versículo 16, que Jesus nos dá um alerta de como nós devemos agir. Diz assim: preste atenção, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Em algumas outras traduções falam que seja não inocente, mas fala hábeis ou ágeis, ou tem astuto. A palavra astuto no dicionário de português, ela é uma palavra com uma conotação meio baixa para nós, porque o astuto é aquele que leva vantagem, o astuto é aquele que vê o que você não vê e leva, você a projetar coisas erradas. Mas a palavra astuto significa ligeiro, rápido, perceptível também. Então, nós somos ovelhas que começamos a sofrer no meio dos lobos. O que são os lobos, né? São um mal que perdura no meio de todo ser humano. Eu estava falando na minha célula com um policial, e assim, ele falou assim: você não sabe como é o submundo de Nova Andradina, o que é as ocorrências noturnas de Nova Andradina. Um nível de distorção, perdição que as pessoas estão vivendo muito próximo de nossas casas.
E quando eu olho para Jesus, Jesus está procurando adoradores que querem, sabe, se enfiar no meio dessa ação dos lobos, da ação do mal. E Cristo vai nos usar justamente para mudar isso. Desde que a terra é terra, a gente organizou e tracionou ela com a nossa bondade, com a nossa percepção e com nossos limites. Isso é muito ruim, porque a gente critica um verdadeiro evangelho que está na internet. Todas as igrejas estão no evangelho, sabe, de troca, materialista. Tem um monte de coisa na internet. Tudo bem. Quem que é o evangelho? É eu e você. Não são os ministérios, não são os pastores. Quem aceita a corrupção de um pastor é tão corrupto como um pastor. Quem não quer estudar vai ser presa de lobo, inclusive dentro de uma igreja. Não tenho tempo para estudar. Beleza, seja presa de alguns pensamentos que não são lá muitos bíblicos. Eu não quero depender, não quero expor a minha vida, eu não tenho tempo para isso. Beleza, diz tchau para o seu chamado para Cristo, porque não tem outra nação, outra razão para uma nação ser resgatada para ela não fazer nada, para ela não agir, para ela não intervir. Uma alma se dispõe a ganhar uma alma, ouvir uma alma, mudar o pensamento de uma alma nos próximos 5 anos. Uma alma. Mas não, estamos ocupados com os nossos projetos. Por isso que eu disse que essa é a maior batalha da nossa história. É quando a gente desiste do ser humano. Quando você desiste do ser humano é porque Cristo já não é a sua experiência maior, não é a sua fonte de fé, não é a sua dependência. Jesus está procurando uma igreja cristocêntrica, que se rende a Ele, que diz não à sua carne, até mesmo o seu chamado. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre fui empresário. Eu nunca fui um cara rico financeiramente, porque eu sempre dividi a minha força com o reino. E reclamava a Deus porque eu queria dar toda a minha força ao reino, mas eu tinha que sustentar minha casa. Então eu não trabalho porque eu gosto de coisa boa. Eu gosto porque eu preciso. Trabalho porque eu preciso. Mas se eu pudesse, admiro pastores que passam o tempo todo orando, buscando no hebraico, no original, estudando, que tem condição de fazer isso. Então as serpentes, sabe, não pode voltar. Deixa aí mesmo, é só essa. A gente tem que ser prudente como a serpente. A serpente é alguém que está perceptível no ambiente, percebe o inimigo, percebe a presença daquilo que pode afetar a sua sobrevivência. Nenhum animal da natureza ataca por maldade. Ele ataca por defesa, porque alguém entrou, vai pisar nele, entrou no ambiente dele. Ele sempre é uma defesa natural. Então, quando a gente fala de serpente, porque a gente fala de Lúcifer, da queda de Lúcifer, a gente está achando que, sabe, todas as ações, e quando Jesus usa inclusive essa palavra, e para que a gente seja simples como a pomba, ou seja, sabe, perceptível como a simples, porque não adianta entrar em guerra contra o mal. Você não, sabe, quem é o juiz da guerra é o Senhor. Eu acho isso, eu acho aquilo, é o nosso achismo, cai por terra. Se o nosso achismo não traz unidade, não traz cooperação entre nós, não traz um mesmo espírito, um mesmo andar, cada um está fazendo o que quer, então o diabo conseguiu o seu objetivo. O diabo não precisa destruir uma igreja, ele não precisa tirar ninguém da igreja, ele precisa fazer cada um andar com o seu pensamento, sem se unir dentro da igreja. Uma das coisas que eu quero com o estudo que nós estamos fazendo é gerar um propósito para a nossa igreja, um entendimento que não dá para andar sozinho, que a gente não se relaciona quando a gente tem necessidade. Nós estamos no meio dos lobos, um sistema que você aparentemente parece não derrotar ele, cheio de corrupção, cheio de engano,
Mas toda vez que alguém precisa ser liberto, que precisa ser trabalhado, a gente diz: não, isso não tem jeito, não, essa pessoa não merece. A gente vai categorizando conversões, vai categorizando transformações, e aqueles que se transformam, parece assim: eu abandonei o pecado, e está bom demais. Deixa eu explicar uma coisa para você: eu não estou errando, eu não estou fazendo nada de errado. Vocês entendem isso? Gente, para entrar na sala do trono, a gente tem que entrar santo. Ele nos recebe de qualquer jeito, mas a gente tem que deixar a sujeira ali. E a partir que eu encontro com o meu amado, que eu encontro com, sabe, o Senhor da glória, o Curios, que a palavra Senhor significa Curios, autoridade absoluta, Senhor absoluto. Quando eu me encontro com Ele, como que eu me porto? Ah, se der tempo eu te faço alguma coisa, se der tempo eu faço isso, se der não sei o quê. Sendo que essa é a maior batalha, é que a percepção nossa é igual a dos israelitas. Jesus estava ali, era o Redentor, veio para aquele momento, foi prometido durante anos. Israel falou: não é Ele, não vou me submeter a Ele. Coloca aí para mim, João 7, João 1, do 7 a 12. Evangelho de João 1. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Falando de João Batista. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Olha, esse é o ponto da nossa oração todos os dias. Senhor, será que eu estou te reconhecendo? Quem é o Senhor? Realmente eu tenho um Senhor que Ele vaza além de mim? Porque se todas as decisões são para você, através de você, para o coeficiente da organização da sua vida, o Senhor não reina. A gente desenvolveu um evangelho tipo assim: pastor, não estou bebendo, não estou fumando. Está ótimo. Não, estamos transformando vida? Não. Não dá para você chegar e falar assim: eu estudei 3 anos de agronomia, os outros 2, de psicologia, os outros 2 eu não vou terminar, porque nesses 3 já entendi como é o negócio. E agora eu vou montar um consultório. Fala: não, você não pode montar, você não tem o CRP, não tem não sei o quê, não tem o diploma. É como se a gente começasse a entender alguma coisa e por nossa habilidade de inteligência, a gente fala: não preciso mais para frente. Não, tá bom aqui. E a gente não vê que a gente luta, que nós perdemos anos a fios com batalhas erradas, com movimentos errados, e a coisa vai andando. E o diabo, ele é especialista, por isso você tem que ser astuto. Em 2 palavras, grave isso no seu coração: distração, entendeu? A primeira coisa que ele faz é ser alguém que ele distrai. Essas 2 ações dele. A outra é disfarce. Distração e disfarce. O diabo nunca é o diabo, o mal nunca é o mal. Não, o mal é o coração do outro homem. Não, foi fulano que falou isso para mim. Não, foi fulano que me traiu. Não, é o sistema que não funciona. Quando é que o diabo vai receber a carga dos erros da terra? Aí, não, e pior, o ser humano não culpa o diabo e culpa o outro, ou culpa a si mesmo. Fica acusado, não consegue nem receber a graça. Quando você erra, você tem que saber receber a graça. Quando você vai adorar um Deus errado, você tem que dizer: Senhor, eu estou adorando um Deus errado. E muita gente não vai a algum lugar fazer uma aliança com Deus errado. Faz inconscientemente. E um dos maiores deuses errados estão sentados na cadeira. Está aqui pregando. Eu tenho a minha verdade. Se você me questionar, eu vou pular.
Você não é assim? Eu sou assim. Os meninos me criticam lá em casa. Antes de eu aceitar, eu dou uns 3 pulos desse tamanho, né? Eu sou o cara que dou pulo quando alguém fala alguma coisa. Mas depois eu falo, não, a gente dá um jeitinho, né? Como a gente é Deus, com letra minúscula, né? A gente é um Deus de nós mesmos. Como que nós procuramos a Deus? Só quando a gente acha que Ele deve agir. Não há uma adoração constante, não há uma fé constante. A maior batalha da nossa vida é colocar Cristo no centro e você sair do centro. Não tem nenhuma batalha maior que essa. Não tem um câncer, não tem pobreza, miséria, relacionamentos quebrados, abuso. Nada do que você me fala, traições, é maior do que ter um Deus fora do centro na sua vida. Porque quando você tem um Deus errado, você tem todas as funções de todos os pecados e maledicências de toda a eternidade num canto só. O ser humano precisa orar em casa, precisa passar por um check-up, falar, Senhor, eu quero, sabe, eu quero tirar minhas razões. Os judeus, a maior característica porque eles não receberam Jesus, foi porque eles tinham uma concepção pré-feita, pré-realizada, de 3.000 anos, quando Jesus chega, 3.000, 4.000 anos ali, e aquilo está impregnado nele. E Jesus fala, eu sou o Senhor, eu faço milagres, o cara ressuscita, filhos ressuscitam, Lázaro ressuscita, milagres acontecem, a água se transforma em vinho, mas eu ainda não acredito que você é o Senhor. Aí no 12 ele diz, no 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E eu vou dizer uma coisa para você, contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, Deus e a autoridade se tornaram filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não basta receber, não basta acreditar, tem que confiar, tem que ter um depósito, falar, essa conta aqui é a conta da minha história, eu me movo por isso. Hoje de manhã, eu passei a passagem de Paulo, não estava aqui, mas abre Mateus 25, 11, 25. Não é esse aqui não. 2 Coríntios 11, 16. 2 Coríntios 11, 16. E eu quero te falar de uma fala de Paulo com a igreja de Coríntios. Volto a dizer, ninguém me considera insensato, mas se você, ele estava falando com os coríntios, criticando, porque os coríntios estavam criticando a autoridade de Paulo, a quem ele era, e aí ele estava se respondendo, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos se orgulham de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até o que os escraviza, os que os explora, ou quem se aproveita de vocês, ou quem se exalta, ou quem lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falam como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus, eu também sou. Sou israelita, eu também sou. Descendentes de Abraão, eu também. São eles servos de Cristo, eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar dessa maneira, mas trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede,
e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Preocupo-me com todas as igrejas. Algum dos nossos chamados ao ministério passou por qualquer coisa disso aqui? Naufrágio, açoite, vara. Porque assim, gente, hoje o inimigo está em uma guerra nesse lugar, para que não abra o seu entendimento, para entender que você não se entrega a Cristo como você deveria, que você põe reticências, 3 pontinhos, para poder servir a Deus, que você faz quando dá, que você faz quando quer. E aí a gente não tem alguns resultados, conversão, curas, porque a nossa entrega é pequena e a gente barganha o pouco que a gente entrega. Quero te mostrar o texto de Romanos 11. Abre Romanos 11, 11, versículo 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, de novo Paulo, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual previamente o conheceu. Ou vocês não sabem que diz a Escritura a respeito de como Elias clamou a Deus contra Israel. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes você paralisa, porque você fala, Deus, estou sofrendo, está mal. Por que não para isso? Por que eu não venço isso? Porque, sabe, a minha situação. E Deus falando, olha, você não é o único que está aí nessa batalha. Eu tenho mais 7.000 que estão passando pelas mesmas batalhas. Porque que Elias estava fazendo? Guerreando contra o mal. E muitas vezes na batalha contra o mal você se cansa. A sua alma se cansa. E a sua alma começa a ditar a sua fé. E a sua alma começa a dizer, para, dê um tempo para você. Você merece isso. Não lute essa batalha. Não, você precisa vencer. O Senhor prometeu para você, há muitas promessas para você, mas claro que há. Mas ela não pode ser a base da nossa fé. Ela não pode ser pelo ouro que está à vista. Eu não posso me mover a isso, eu me movo pela eternidade, que vai além do ouro, que vai além da manifestação da matéria, da necessidade que eu tenho sobre a terra. Gente, a gente precisa pensar. Ó, a dona Verenita está chateada, estava chorando ali no louvor, né? Que ela prega ali para aquele povo ali da região dela ali. E hoje teve um assassinato lá em frente, né? Um rapaz de 30 e poucos anos, né? Foi assassinado lá na frente da casa dela ali, por ali. As criancinhas estão aí na sala, viram tudo isso acontecer, né? Falaram, tio, fui lá pegar eles hoje. Tio, mataram um cara ali, o sangue dele estava no asfalto ali, entendeu? Então assim, todo dia o diabo está levando alguém. E esse planejamento da vida desse jovem que morreu, eu não conheço, nem sei nem o nome dele. Não falou, não me lembro. Não foi um planejamento da agora. De geração em geração o diabo vem plantando situações e você tem que se preocupar com o que está por vir na sua geração. É muito mais a respeito do que nós podemos construir a longo, porque nós estamos falando de eternidade. Nosso último inimigo a ser vencido não é a fome, não é a falta de dinheiro, não é a escassez, não é a separação, não é uma enfermidade, é a morte. Se eu não puder vencer a morte, de que vale a minha fé? Aí eu venci tudo e vou para o inferno, porque a morte eu não venci. Bispo Gisela que fala que a gente nasce 2 vezes e morre uma, né? Mas tem gente que nasce uma vez e morre 2. Você nasce fisicamente, morre fisicamente e nasce espiritualmente de novo na eternidade, porque você seguiu uma vida. Agora aqueles que não estão preocupados com isso, nascem, morrem
fisicamente e morrem espiritualmente. Eu quero nascer 2 vezes e morrer uma. Eu não quero nascer uma vez e morrer 2. Existe a morte física e a morte espiritual. E o que é que conquista essa eternidade? Não é a tua ideia de santidade, o teu não fazer mal para ninguém. É quando você se envolve com a obra e diz: Senhor, eu vou enfrentar os demônios dessa terra, em teu nome, na autoridade do teu nome, no poder do sangue de Jesus. Eu vou na tua palavra, eu vou andar fazendo a sua vontade. E se você não se levantar, o inimigo vai bater na sua porta do mesmo jeito, e você vai ficar estarrecido, vai ficar boquiaberto, você vai ficar como aqueles que, sabe, são paralisados pela guerra que entrou na sua casa. Você não sabe que não é por você ter ficado quietinho, não vai acontecer uma guerra. O mal é especialista em destruir a sua geração, a sua eternidade. O bem é a especialidade de Deus em nos fazer eternamente bem. Aí ele continua aqui: assim também há hoje um remanescente escolhido pela graça, são os gentios, somos nós. Aqui vai começar a falar sobre os judeus e os gentios. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, toda a geração de Israel sacrificando todo o Velho Testamento. Mas os eleitos obtiveram, e os demais foram endurecidos. Quem que são os eleitos em Israel? Os patriarcas, aqueles que colocaram sua vida diante de a primeira ressurreição. Quando você for fazer o estudo, você vai descobrir que há uma primeira ressurreição. Quando Cristo ele ressuscita, no 3º dia, ele leva consigo os patriarcas, a primeira ressurreição que a Bíblia diz que tem. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ver até o dia de hoje. Olha que como é sério isso. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em pedra de tropeço e retribuição para eles. Que se lhes escureçam os olhos, para que não vejam, suas costas fiquem curvadas para sempre. Cansaço, uma vida sem graça, uma vida de peso, uma vida de derrota, mesmo diante da mesa do Senhor. Os israelitas estavam vivendo na proximidade da mesa do Senhor, e por não ter olhos para reconhecer a obra de Cristo, e nossos olhos hoje podem estar obscurecidos, podem estar, sabe, com uma visão perfeita, achando que a gente está servindo a Cristo, mas não é entregue. Eu queria te mostrar hoje que há um processo de entrega. Se você está fazendo do jeito que você quer, bem-vindo, está quebrando a autoridade, não está submetendo que a igreja, como Paulo estabeleceu a igreja, como um canal para te ensinar. Quando você não é um canal de obediência, você não é um canal de sucesso na eternidade. Escuta o que eu estou te falando. Obediência é quando se submete a homens, apesar que é a Deus que você faz isso, mas passa por uma instituição, passa por alguém que vai te discipular. Aí diz aqui, novamente, não, volta, né? Novamente pergunta: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, contudo, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios. Quando eles rejeitaram a Cristo, no primeiro texto que eu li de João, Deus levanta Paulo para os gentios, porque Jesus veio especificamente para Israel. Ele percebe a dureza de Israel, a crítica de Israel, e fala: peraí, vamos abrir para os gentios, agora vamos. Por isso que até hoje Israel não reconhece Jesus como Filho de Deus. Por quê? Porque ele colocou gente gentílica na eleição, que somos nós, gente que não tem como que fala, pedigree de Israel, gente que não seguiu a Torá, gente que não seguiu os preceitos e as festas, gente que come porco, que come um monte de coisa, gente que adora de qualquer jeito, gente que
que eles ficaram na lei, eles ficaram no Velho Testamento. Enquanto Jesus santificou os animais, as comidas, santificou os dias, ele mesmo trabalhou nos dias que era proibido, né? Então, eles, por causa da transgressão, da falta de reconhecimento, veio a salvação para os gentios para provocar ciúmes em Israel. Continua, mas se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo, o seu fracasso, trouxe riqueza para o mundo, e é o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, honro o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Ou seja, os gentios hoje estão criando ciúmes em Israel. Só que ainda, vou falar uma coisa para você, tem muita gente, tem os remanescentes trabalhando, muita gente pagando preço. Meu sonho é que a igreja não fique aqui grande, cresça aqui, que a gente entupe isso aqui de gente, não. O meu sonho é em cada bairro da cidade a gente ter uma igreja, um pastor, uma equipe que esteja cuidando de gente, mudando a ideia para a eternidade dessas pessoas. Eu sei que tem outras igrejas fazendo isso, mas nós temos o nosso sonho como igreja. Então, assim, a coisa mais difícil que eu vejo na minha geração são profetas sendo formados, são pastores sendo formados, líderes que... A palavra líder para mim é muito confusa em relação ao reino, porque o reino é de servos, mas são servos que se põem a tal ponto que dizem sim, a minha vida está exposta ao Evangelho de Cristo. Pastor, eu quero servir, pastor, eu quero crescer, pastor, eu preciso me render a isso. Isso não vai tirar o seu chamado profissional, não vai tirar o seu casamento, não vai tirar a relação comercial que você tem com ninguém, porque o reino não vem para abolir a sua vida, para você viver dentro da igreja orando, esquecendo que é um mundo. Ao contrário, você vai lá no mundo, se relacionar lá com as suas habilidades, com os seus relacionamentos, e vai trazer Cristo para o centro na vida das pessoas. Porque tem muito homem sentado na cadeira de Deus, sendo o centro, por Deus eu preciso, Deus eu quero, Deus a minha alma está afligida. Quando Deus tira sua alma da aflição, sobra o quê? Você no centro sentado legal. Concorda? A aflição saiu, pastor, eu estou tão leve. Aí você vai sentado no trono de Deus com a sua alma, daqui a pouco a sua alma aflige de novo. Aí você fala, nossa, esse Deus não está resolvendo a minha vida. Aí Deus começa a ficar fraco. Aí você começa a não buscar Ele, porque você não vence a sua alma. A sua alma está derrotando, sabe, toda a paixão da sua conversão. Se é que houve isso um dia, a sua alma está reduzindo a excelência da sua conversão ao nada, porque a sua alma vive em conflito. A esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Porque, deixa eu te falar uma coisa, a nossa fé é baseada em Israel, na palavra do Velho Testamento, na lei que foi escrita. Então ela é raiz. Nós somos os ramos do Novo Testamento. Então nós somos enxertados nessa árvore, nessa videira. Nós somos os ramos. E de alguma forma esse ramo vai converter essa raiz uma hora. A nossa ação vai converter a raiz. Só que se a gente não consegue expressar esse Cristo de uma forma, a gente também não é tão diferente. O que eu quero mostrar para vocês com esse texto, que nós não somos tão diferentes que os judeus, que nós estabelecemos uma forma de religião, e se Cristo parar aí e falar assim, todos vocês aqui dentro, entrar aqui agora, com uns 10 discípulos aí, hoje eles vão andar com aqueles roupão, né, porque hoje não tem mais aqueles roupão, ele para, sei lá, SW4 dele aí, desce os discípulos, ele entra na igreja e fala assim, eu tenho um problema com vocês,
porque vocês só se preocupam com a vida de vocês. Há muito egoísmo no coração de vocês. Vocês estão gastando tempo só com a sua vontade. Eu falando isso é ruim. E se Cristo estivesse falando isso para nós? A gente fala, tira esse falso profeta daqui, porque nós estamos seguindo a Deus. A minha não peco, não faço isso, a minha vida está legal. Porque foi o que aconteceu com os judeus. Quando Cristo questionou o amor com que eles faziam a obra, eles ficaram loucos, a ponto de que quem matou Jesus foi a religião da época. Os próprios sumos sacerdotes incomodando, o Sinédrio incomodando a cúpula romana. Esse cara está fazendo confusão na rua, temos que matar esse cara é maldição, esse cara. A gente começou a ver que ninguém pode mexer no nosso ponto de vista, ninguém pode mexer na nossa concepção de religião. Quem és tu, pastor, para dizer que a minha fé não é uma fé? O Senhor está dentro do meu coração. É mais ou menos isso que aconteceu lá. Bom, passa isso daí. Não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles porém foram cortados por causa da incredulidade, e você permanece pela fé. Fala, pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Amém? Eu queria que você entendesse, esse texto é maravilhoso, depois você lê até o final ele. Esse texto maravilhoso, ele fala, no final, pode colocar lá o final para mim, fazendo um favor? Volta um antes. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Essa aqui é um momento de oração, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos, amém. Ali está dizendo que, Paulo está dizendo que todas as coisas foram feitas por Cristo, ele é o centro. O que Paulo estava tentando dizer, pregando para gentios, sendo ele judeu, sendo ele fariseu, sendo ele, tendo todas as autorizações para pregar contra os fariseus e contra a religião da época, Paulo está dizendo, olha, temos que colocar Cristo no centro, temos que colocar o Senhor no centro das nossas vidas. E como a gente faz isso? Como a gente transforma isso? Não tem outra saída. Leitura da palavra, oração e jejum. É o tripé do crente. Se esses três negócios em atividade não te fizerem um serviçal no reino, alguém exposto para que o Senhor possa te usar, deixa eu te falar, a próxima alma que vai para o céu está na nossa mão, aqui dentro. As almas que estão pendentes para ir para o céu, que dependem de nós, estão no mesmo lugar. Quando é que a nossa oração vai se inverter? Senhor, me use para alcançar alguém. Quando vai acontecer essa oração? Não, Senhor, abençoe a minha vida. Senhor, eu preciso de tal coisa. Você acha que o teu pai vai negar alguma coisa para você? Você acha que alguma coisa o pai vai negar para você? Você conhece o Senhor? Você conhece a bondade de Deus, a fidelidade dele? Você acha que ele te salvou para te deixar na necessidade? Você acha que ele te resgatou para deixar numa vida confusa? Não. Se algo não está funcionando, é algo em nós, não é nele. Eu queria que a gente entrasse em oração e a gente vou orar por você, depois vou orar por algumas pessoas, a glorificar a Deus pela vida da Maria, filha do Jader, ainda no hospital, mas eu sei que o Senhor já fez a obra. Eu vou orar pelo Naldi, eu sei que Deus já está fazendo a obra ali, está sendo curado aquele dedo dele, aquela inflamação. Vamos repreender qualquer fala de amputação, de qualquer negócio. Eu
quero dizer uma coisa para você. Você precisa orar diferente. Escuta, igreja, escuta. Você está orando faz muito tempo de uma maneira errada. Se tudo é para você, é tudo para a sua necessidade, como é que a gente vai estabelecer o reino? É um evangelho de muita, mas de muito egoísmo, de muita só para mim, só para mim, só para mim. Quem encontra um tesouro tem que repartir ele, mas é da tônica do ser humano: eu vou ficar rico sozinho. É da tônica do ser humano: quanto mais eu tenho, melhor. Essa é uma ideia diabólica no que se diz respeito à eternidade. O tesouro que foi colocado em nós não pertence a nós. E se eu tenho uma geração que está passando fome, eu tenho que dividir meu pão com ela. Eu não posso guardar o pão, senão ele vai mofar. Eu não como todo o pão da humanidade.